alguém pode estar pensando assim, mas esse texto, de novo, um texto tão fácil, não é? Tão bonito. Não tão de novo. Não tão de novo, porque na minha cabeça, diz que eu preguei nesse primeiro versículo aqui, no versículo 1, no dia 12 de agosto de 2001. E hoje nós tomamos esse texto, até mesmo porque uma semana bastante conturbada para os fanáticos, para os heréticos, e numa confusão tremenda concernente a arrebatamento e o fim do mundo tudo junto, que na realidade não vai ser isso, e que seria ontem, não é? Ontem, no dia 21, hoje é 22, então dia 21, é isso, né? 21 de maio de 2011. Devem ter até errado nisso, porque pelo calendário que nós temos, nós não estamos em 2011, nós temos um calendário que está atrasado pelo menos 4 anos. Então, logo, erraram até no tempo, e tinha que errar mesmo, vai continuar errando, porque o próprio Cristo disse que daquele dia e hora, só Deus é quem sabe. Amém? Só Ele quem sabe. Então, aqui nós temos um texto que no seu conteúdo, no seu teor geral, ele mostra a ciência de Jesus Cristo, a ciência de Cristo e a ignorância dos homens. Quando nós falamos em ciência, ciência é um conjunto de conhecimentos organizado acerca de determinado assunto. Acerca de determinado assunto. E o texto é engraçado que Jesus, entre Jesus e João, nós temos João mostrando a grande sabedoria, a grande ciência de Jesus Cristo, e Jesus Cristo mostrando, por sua vez, a tremenda ignorância dos homens. E depois nós vamos chegar num ponto onde tem finalidade de João e finalidade de Jesus, são duas finalidades idênticas, ou o apóstolo e Jesus tinham o mesmo intuito. Que Deus nos ajude a pensar um pouco sobre esse texto nesta hora. Então, João mostra, eu disse aos irmãos, a grande sabedoria de Cristo, a grande ciência de Cristo. E eu li o texto e comecei a considerá-lo, e considerando este evangelho em sua harmonia, em seus detalhes, eu concluí o seguinte, cheguei à conclusão. Essa conclusão que cheguei, não sei se cheguei à conclusão com tanta razão ou com tanto espanto. Eu concluí duas verdades. A primeira é que o intuito de João é mostrar a ciência de Jesus Cristo. E que o intuito de Jesus Cristo, a finalidade, o propósito, o escopo de Cristo aqui, é mostrar a ignorância dos homens. Veja, meus amados, que o texto diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora, então ele tinha ciência. E ciência é conhecimento. É um conhecimento ou conhecimentos organizados acerca de determinado assunto. E acerca do assunto da sua hora, de partir desse mundo para o Pai, ele tinha ciência. Ele tinha
sabedoria, ele sabia. Então a Bíblia diz que ele sabia. O texto está dizendo que ele sabia que era chegada a sua hora. Mas o texto diz também que ele sabia que viera de Deus e que para Deus havia de tornar. O versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava. Sabia que viera de Deus e para Deus voltava. E sabia que entre os 12 que estavam com ele à mesa, estava um que lhe era infiel. E aí o que nos aponta é o verso 11, pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois da posição de Pedro, ele diz que aquilo que estava limpo, não precisava ser lavado agora. E ele disse, mas nem todos, naturalmente falando de Judas. Mas é tal a sabedoria que Paulo, apóstolo, ele escreve acerca de Cristo, escreve aos Colossenses, e aí ele diz, em Colossenses no capítulo 2, versículos 1 ao 3, pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Todos os tesouros da sabedoria e da ciência em Cristo estão escondidos. E em Romanos, no capítulo 11, o apóstolo São Paulo, ele apresenta um hino de adoração a Jesus Cristo. E é interessante o que ele fala. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Romanos 11, 33 a 35 é que termino de ler. Ó profundidade das riquezas! E fala de sabedoria, de conhecimento. E João, no texto sagrado aqui que nós lemos, ele está destacando, enfatizando a sabedoria de Cristo, ou seja, a ciência de Jesus Cristo. Porque se nós buscamos a ciência de Cristo, nós jamais vamos determinar um dia que Ele virá para buscar a sua igreja. Porque na sua infinita sabedoria, Ele disse, daquele dia e hora, somente o Pai é quem tem conhecimento. O Senhor Jesus fala às 7 igrejas da Ásia. E ali, João na ilha chamada Ilha de Patmos, e ali, ele, exilado por causa da perseguição esta empreendida por Domiciano, imperador de Roma na época. E João foi arrebatado em espírito, e ele recebe uma ordem do Senhor
para escrever às 7 igrejas. O revelador, quem se revela a ele, é o próprio Jesus Cristo. E quando manda escrever à igreja de Éfeso, ele disse: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua perseverança, sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. O que tem de apóstolos mentirosos hoje precisando ser colocado à prova. Que são os orgulhosos, que se intitulam apóstolos, que na realidade nem existe mais à luz da palavra de Deus. Mas ele diz: conheço. Então Jesus tem conhecimento, e quem escreve é o próprio apóstolo São João aqui. E quando chega ainda no capítulo 2, no versículo 13, a carta aqui, no versículo 9, a carta aqui, é a igreja em Esmirna. E o verso 9 diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Está falando mais uma vez que ele conhece, que ele tem ciência. Está falando da ciência de Cristo. E na carta à igreja de Tiatira: conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Conheço, ciência de Cristo. Na carta à igreja em Sardes escreve, no capítulo 3, e verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, tens o nome de que vives e estás morto. Era ignorância dos homens, mas a sabedoria de Cristo. Eu conheço. Você acha que está vivo, mas está morto. Há pessoas achando que estão vivendo, mas estão mortas no pecado. Quando escreve à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém a pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele está dizendo que ele sabe, que ele tem ciência, que ele é conhecedor de todas as coisas. Então não adianta simplesmente falarmos, mas há necessidade de vivermos. É vida espiritual. Na carta escrita à igreja de Laodiceia, a 7ª: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Aquela igreja achava que estava tudo bem, mas é uma igreja morna, nem fria nem quente, é tépida. E não sendo frio nem quente, pelo conhecimento de Jesus Cristo, ele repreende e não aceita as obras daquela igreja, porque ele disse: eu tenho conhecimento. No capítulo 19, ainda de Apocalipse, no versículo 12: os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Isso é a vitória do Cordeiro contra a besta e contra o falso profeta. Então Jesus sabe tudo. É isso que nós estamos verificando aqui. João está mostrando a sabedoria de Cristo. Mas depois nós nos deparamos com o Senhor Jesus Cristo
falando ou passando a mostrar a ignorância dos homens. Pedro não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés. E o Senhor então declara a ignorância de Pedro nos versículos 6 e 7, quando ele diz o seguinte: chegou, pois, a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Então percebe os irmãos que dizendo, não sabes agora, Jesus está declarando que ele ignorava. Então Pedro se sente admirado. E a filosofia diz que a ignorância é mãe da admiração. Nós admiramos aquilo que nós ignoramos, não conhecemos. E ele ignorava a humildade de Cristo em cingir-se com aquela toalha e começar a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha que ele estava cingido. Ele tinha desconhecimento e Jesus passa a mostrar a ignorância dele. Após esse exemplo de humildade, Jesus assentou-se e perguntou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Versículo 12. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Aquela enfática interrogação agora tinha força de afirmação. Porque nessa expressão, ao perguntar, entendeis? Foi dizer que não entendiam, irmãos. Ele é onisciente, ele tem ciência. Ele tem sabedoria, sabedoria divina. É dizer que não entendiam. E se não entendiam, ignoravam. Ele estava mostrando a ignorância dos homens. Assim, na primeira parte do texto, João mostra a sabedoria de Cristo. E na segunda parte desse texto, Jesus mostra a ignorância dos homens. Em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 36, nós encontramos um texto extraordinário. Quando os discípulos estavam no barco, pescando, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, portanto, entre 3 e 6 horas, pelo sistema romano de contar o tempo, Jesus vem andando sobre as águas na direção deles. E a Bíblia diz que eles ficaram com medo. Até pensaram em algo inexistente, pensaram que era fantasma, aquilo que nem existe. E para que eles não permanecessem amedrontados, Jesus disse: sou eu. E havia tempestade naquela hora. E Pedro, então, afoito como sempre, diz: se é mesmo, Senhor, mande que eu vá ao seu encontro. E Jesus diz: venha. E Pedro foi andando sobre as águas, mas faltou fé. E ele estava para ser submergido, para ser tragado pelas águas. Jesus tomou-o pela mão e disse: levanta, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. O que nós vemos nesse texto é que Cristo tinha ciência ou tinha conhecimento
de que Pedro não tinha fé para andar sobre as águas. E nestas águas do mar da vida, que são águas com uma correnteza contrária à vida espiritual do crente, Jesus tem pleno conhecimento que às vezes nós não temos fé para andar sobre essas águas. E não podemos fazer como Pedro, temos que ter fé e encarar e andar. Segurar nas mãos dele, mas para ir com ele. Jesus, ele sabia, ele tinha ciência que Pedro não tinha fé, mas Pedro ignorava. Então Jesus está mostrando a ignorância dos homens. Mas eu disse aos irmãos no início que tanto o apóstolo São João quanto Jesus, eles tinham o mesmo intuito. Mas como? Se um dizia da sabedoria de Cristo, João dizendo da sabedoria de Cristo, e Jesus falando da ignorância dos homens, como pode os dois terem o mesmo intuito? A finalidade era mostrar a fineza, o favor do amor extraordinário de Cristo, tanto da parte de Jesus, quanto da parte de João. Que diz o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mostrar essa fineza, aquele amor que não estava buscando nada em troca. Se eu amo, porque me amam, eu tenho um coração agradecido. Eu amo os irmãos porque os irmãos me amam, então eu tenho um coração agradecido. Os irmãos me amam, eu amo os irmãos. Se primeiro eu amo os irmãos para os irmãos me amarem, é negócio. Eu estou negociando, fazendo troca. Jesus não amou para ser amado, e nem amou porque era amado. Mas se a finalidade era manifestar a fineza, o favor do amor de Cristo, o grande amor de Cristo, se é assim, por que João pondera a sabedoria de Cristo? E Cristo trata de advertir quanto à ignorância dos homens? Creio que é para se apurar e afirmar o amor de Cristo, da parte dele, claro, e da parte dos homens, para afirmar a nossa ignorância. Por isso, a finalidade era esta. Da parte de Cristo, amando, não poderia e não pode haver ignorância. Da parte dos homens, sendo amados, não havia ciência, não havia conhecimento. Então, à luz do presente texto, nós podemos afirmar que Cristo amou aos homens sabendo, e que os homens foram amados ignorando. Voltando ao versículo 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Amém? Depois o entenderás. Nesse texto, eu entendo finalmente que só o Senhor amou
finamente, com muito favor, porque sabia o que estava fazendo, porque tem ciência. Entendo que só os homens foram finamente amados, porque foram amados ignorando o grande amor de Cristo. E a conclusão que chego é concernente ao que nós iniciamos aqui, dessa seita herética, com sede nos Estados Unidos, que proclamou o arrebatamento da igreja ontem, misturando com julgamento, que ontem era o dia do julgamento, que era mentira. Mas, meus irmãos, que estes também, desta seita herética, embora ignorando o amor de Cristo, Cristo com conhecimento e consciência os amou profundamente, como ama a mim e a você. Deixo o versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém?